Olá, vamos analisar juntos o fechamento do mercado financeiro brasileiro, junho e o primeiro semestre de 2025. Temos aqui os dados do Ibovespa, né? Mostram um junho, assim, mais contido, mas que contrasta com um semestre bem positivo no geral. Vamos tentar entender o que está por trás desses números. Exato. Junho fechou com uma alta modesta até, 1,33% por Ibovespa. Só que se a gente olha os 6 meses, aí o cenário muda, né? Rentabilidade acumulada de 15,44%. E olha, o último dia do semestre, hoje mesmo, 30 de junho, foi de ânimo renovado. O índice subiu 1,45%. Foi a maior alta diária desde meados do mês, para ter uma ideia. Interessante essa dinâmica. Um mês meio morno, mas fechando um semestre forte e ainda termina com um dia de otimismo. Isso me faz pensar, o desempenho dentro de junho não deve ter sido muito homogêneo, certo? Talvez poucas ações puxaram o índice para cima. Precisamente. A alta de junho foi sim bem concentrada. Pensa assim, só 4 ações do índice subiram mais de 10%. E o grande destaque individual, sem dúvida, foi a construtora MRV, a MRV3, um salto impressionante de 20,23%. Nossa, 20%? Em um único mês? É bastante coisa. O que explica essa performance tão forte da MRV, especialmente num mês mais, digamos, tímido para o índice geral? Foi forte mesmo. Foram principalmente anúncios da própria minha empresa, sabe? O principal foi um programa de recompra de ações, até 6 milhões de ações. E esse tipo de anúncio costuma ser bem recebido, né? Sinaliza que a gestão acha que a ação está barata e a recompra pode, lá na frente, aumentar o lucro por ação. Isso animou bastante os investidores. Mesmo depois de uma notícia da Resiana, a controlada deles nos Estados Unidos, a venda de ativos lá veio um pouquinho abaixo do esperado, mas a recompra falou mais alto. Entendi. A recompra deu aquele sinal de confiança, né? Mas imagino que do outro lado da moeda, algumas ações sofreram em junho. Quem mais sentiu a pressão? Sim, tivemos baixas relevantes. 7 papéis do índice caíram mais de 14%. E quem mais sofreu, olha, foi a Uzi Minas, USM5, uma queda de 20,77%. O movimento piorou bastante depois que o Itaú BBA rebaixou a recomendação da ação. Ah, rebaixou de compra para neutra, foi isso. O que isso significa na prática para o investidor e por que eles fizeram isso agora? Exato, de compra para neutra. Na prática, o banco está dizendo que não vê mais tanto potencial de valorização no curto prazo. A justificativa foi uma piora mais rápida do que eles esperavam nos preços do aço aqui no Brasil. E isso, claro, impacta direto os resultados da Uzi Minas, né? E sabe, essa situação da Uzi Minas acaba levantando uma discussão maior sobre o setor siderúrgico todo. O JP Morgan, por exemplo, comentou há pouco tempo que prefere a Gerdau, a GGBR4 nesse momento. Eles acham que a Gerdau está mais bem posicionada para lidar com o volume grande de aço importado, que é um desafio que já prejudicou a Uzi Minas no passado. Mostra como a análise setorial é chave. Faz todo sentido essa conexão do individual com o setor. Agora, voltando para o fechamento de hoje, essa alta de 1,45%, Ibovespa a 138.854 pontos. O que puxou esse otimismo específico no último dia do semestre? Foi algo mais geral? Olha, foi um movimento relativamente amplo, sim, mas teve uma ajuda decisiva dos grandes bancos. Itaú, Itub4, subiu 1,87%. Banco do Brasil, BBAS3, mais 1,66%. Bradesco, BBDC4, ganhou 1,57%. Até a Petrobras, a Petri4, que costuma seguir o petróleo, subiu 0,54%, mesmo com o barril caindo lá fora. A exceção entre as gigantes foi a Vale 3. Recuou 0,66%. Provavelmente realização de lucros, sabe? Pessoal botando ganho no bolso depois das altas recentes. Isso apesar do minério de ferro ter tido mês de junho positivo. E o cenário lá fora, o internacional, deu uma força para esse bom humor aqui? Deu sim, ajudou a criar um clima mais positivo, com certeza. As bolsas em Nova York fecharam em alta, perto de recordes. O que animou por lá foram notícias sobre negociações comerciais, sabe?
O Canadá revogou um imposto sobre serviços digitais que incomodava os Estados Unidos e a União Europeia sinalizou que topa aceitar tarifas americanas se conseguir isenções para alguns setores. Esses movimentos que sugerem menos tensão comercial costumam agradar os mercados. O famoso risk-on, né? O apetite por risco voltando um pouco. E o dólar? Como é que ficou o dólar no meio disso tudo? O dólar, engatou a terceira queda seguida contra o real, fechou hoje embaixo de 0,91%, cotado a R$ 5,43, 5,434. No mês de junho todo, a moeda americana recuou bem, 4,99%. Esse movimento acompanhou a fraqueza do dólar lá fora também contra outras moedas, e junto com esse otimismo, as taxas de juros futuros, os DIs, também caíram, principalmente as mais longas, sinalizando talvez menos risco percebido ou expectativa de juros mais baixos adiante, né? Ótimo panorama. Então, para a gente amarrar tudo. Tivemos um junho de ganhos modestos para o Ibovespa, mas que fechou um semestre de forte valorização. O desempenho no mês foi bem desigual entre as ações. MRV brilhando de um lado, os Minas sofrendo do outro, refletindo questões das empresas e do setor siderúrgico, né? E o último dia foi de alta forte, puxado por bancos, cenário externo ajudando e com dólar e juros futuros em queda. Que lição principal a gente tira dessa análise toda? Fica bem claro, acho, como o número geral do índice pode muitas vezes esconder realidades bem diferentes por baixo, né? Quando a gente olha no detalhe, vê a sensibilidade do mercado. Tanto a fatores micro, como decisões de uma empresa, perspectivas de um setor, vimos o contraste da construção com a siderurgia. Quanto a fatores macro, como negociações comerciais globais, a trajetória do dólar, expectativas para os juros, é um equilíbrio constante. Excelente resumo. E fica a reflexão, né, para quem nos acompanha a pensar para o segundo semestre que está começando. O mercado mostrou resiliência, fechou os primeiros 6 meses com otimismo, mas como equilibrar essa perspectiva com os desafios de alguns setores que ficaram claros e com influência contínua de fatores globais, dados econômicos que ainda vêm por aí? Será que o amor que marcou o primeiro semestre continua no ar para o Ibovespa? Fica aí a questão para a gente pensar.